Irmãos, quem diz que Deus não fala conosco? Deus tem os meios de falar com o povo dele, que clama a ele, clama a presença, uma resposta. Ontem eu estava no culto e meu pastor falou, olha, Deus está ouvindo o seu clamor, Deus está ouvindo a sua oração. Você que pensa que você entrou por essas portas e Deus não tem escutado o seu clamor, a sua oração. E ontem eu entrei pelas portas do templo, orando pela minha tia que estava na UTI. Aleluia. E ali eu clamei, porque depois do culto eu ia fazer a visita. E ali abrindo a palavra, Deus me deu a passagem de Isaías 38, quando o Senhor manda um recado através do profeta Isaías, aleluia, e diz para ele, arruma a tua casa, porque morrerás, porque ele estava cometido de uma doença mortal. E nós sabemos que pessoa de idade, quando pega pneumonia, algum problema no rim, é só a misericórdia de Deus mesmo. E ali eu clamei, orei por ela, aleluia. E essa palavra Deus me deu ali, quando eu abri a Bíblia ali, Deus falou comigo. Então, Ezequias vira seu rosto para a parede e ora, pedindo misericórdia, aleluia. E Deus ouviu a oração e as lágrimas dele, mandou o profeta voltar lá e dizer, eu ouvi a tua oração e as tuas lágrimas, vi as tuas lágrimas e vou acrescentar 15 anos de vida. Então, na hora que eu abri a palavra, saiu nesse versículo, Isaías 38, aleluia, que diz, eu ouvi a tua oração, aleluia, e vi as tuas lágrimas, louvado seja o nome do Senhor. Então ali eu senti resposta de oração. E Deus não tinha usado o pastor para falar? Que Deus ouve as nossas orações. Fui até lá, fiz uma oração na minha tia, sabe, irmãos? Eu entrei naquela UTI, quantas pessoas lutando pelas vidas, irmãos, quanta soberba, quanta arrogância, nós não somos nada. Porque se Deus quiser, Ele tira o fôlego de vida do arrogante, do soberbo. Então, irmãos, sejamos simples e humildes como o Senhor Jesus foi. Porque Deus abate o soberbo, mas a humilde Deus, Ele exalta aquele que se humilha na presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus ouve as orações. Aleluia. E eu já tive notícia que hoje ela já melhorou, porque Deus falou, e quando Deus fala, não é como o homem que se arrepende. Não, Deus, Ele não é mentiroso, Ele cumpre, Ele vela pela palavra. E Deus ainda usa profeta. Deus quer te usar. Deus me usou para ir lá orar por ela. Deus usou o profeta Isaías para falar com Ezequias. Oh, Deus lindo. Ei, lindão e lindona. Deus ouve a tua oração, viu? Você que pensa que Deus está silente, Deus, Ele ouve o nosso clamor. Então, não desista. Continue orando, buscando a presença do Senhor. Em nome de Jesus. Sabe, quando eu entrei naquela UTI, vi aquelas vidas todas entubadas, sabe? Eu fiquei toda arrepiada, eu já entrei repreendendo o espírito da morte. E ali eu glorifiquei ao Senhor, porque minha tia só queria tomar um pouco de água. E você aí toma água, você pode urinar, você não precisa de uma sonda. Louvado seja o nome do Senhor. E você reclama, irmãos, veja Deus nas mínimas coisas. No seu mantimento, quando você vê essa guerra, quantos passando necessidade, fome. Irmãos, e você tem um prato de comida e você reclama, teu filho reclama, ensina teu filho, aleluia, a agradecer no pouco. Eu louvo a Deus quando eu levanto e falo, Senhor, mais um dia na terra dos viventes. Estou viva para glorificar o teu nome. Aleluia. Então agradeça, seja grato. Irmãos, eu sou grata quando eu vou urinar. Eu sou grata quando eu vou evacuar, porque, irmãos, quando você olha alguém no hospital nessas condições, a pessoa só queria poder usar o banheiro, queria tomar um banho. Ei, eu louvo até na hora do banho, que me renova, o banho nos renova, aleluia. Tudo isso é a graça, o favor imerecido do Senhor, é a misericórdia. Então veja Deus nas pequenas coisas. Deus, Ele fala com você nas pequenas coisas. Eu olho e falo, Senhor, é verdade. Quantos queriam tomar um pouquinho de água? Minha tia queria um pouquinho de água. E a gente nem toma água. E os nossos rins. Então, agradeça ao Senhor. Lembre-se, Deus ouve a oração. Deus, Ele ouve. Então, não desista.
ore, apresente qualquer que seja a situação ao Senhor, porque Ele ouve e tem resposta, aleluia. Quando Ezequias orou, a resposta veio. Quando eu orei naquela igreja, a resposta veio. Louvado seja o nome do Senhor. E toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Fique dependente do Senhor. Não deixa título, sabe, irmãos, te exaltar, te deixar soberbo. Não. Seja humilde como o Senhor. Aleluia. Que quando entrou naquela entrada triunfal, ele pegou ali um jumentinho, sabe, mostrando a simplicidade, lavou os pés dos seus discípulos, mostrando a humildade. Então não deixa o título, pode ser título eclesiástico, título, sabe, de doutorado, o que for, não deixa subir, aleluia. Seja simples e humilde, seja sempre dependente do Senhor, porque Ele sempre será contigo. Quando você der a glória para Ele, não faça como o rei Nabucodonosor, que não deu a glória para Deus, mas ele se achava o tal, eu. Ele se achava superior. Só falou, peraí, Deus abateu ele. Foi viver que nem um bicho, até reconhecer, ficou louco, até reconhecer que a honra e a glória só pertence a Deus. No nome de Jesus. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Continue orando, porque a resposta vem. Seja simples e humilde, porque Deus se agrada. Amém? Seja abençoado e abençoada em nome de Jesus.